Ela é minha prima, casada com meu primo, mas foi escolhida pela sua competência e não pelo sobrenome. Bom, a Márcia Bessante, bastante lá de vocal, ela é doutora e mestre em Educação Física, psicomotricista, vice-presidente da Associação Brasileira de Psicomotricidade, da ABP, especialista em Educação Psicomotora, pela BMR, formação na PRAVE, NEC da Recuperação Motora e Terapia através da dança, professor e secretário de Educação da Unifase, em Petrópolis, psicanalista, membro da FCL, região serrana e Nova Iguaçu, especialista em teoria psicanalítica e prática clínica institucional, pesquisas em inclusão e saúde mental. Então, temos o prazer, então, de abrir a palestra com a Márcia. Seja muito bem-vindo, Márcia. E a Márcia, ela abre o espaço para quem quiser alguma dúvida, pode colocar que a gente coloca o som para que todas escutem. Tá. Eu já Bem-vinda, falei Márcia. um pouquinho com a Márcia, mas eu gostaria de agradecer, Márcia, a sua participação nesse momento que a gente precisa tanto dessa informação, né, que a gente está tendo tantos diagnósticos, né, muitos diagnósticos. E então agradecer a equipe toda, né, que preparou tudo para que isso acontecesse, a equipe da Cecília, que é a diretoria científica, a comunicação também que divulgou, e hoje, no meio de um feriado, né, a gente tem algumas pessoas, já estamos com 14 pessoas inscritas, mas as pessoas às vezes entram um pouquinho depois. Então, muito obrigada e boa palestra para a gente. Bom E dia. bem-vinda à TFRJ, Márcia. Ai, muito obrigada. Bom dia, eu quero agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? Passar parte dessa manhã, conversando, enfim, fazendo uma interação e podendo discutir esse tema, né, que é tão importante. Então, eu pensei no seguinte, inicialmente vou tentar fazer rápido, porque é um tema mais denso, mas pelo próprio tempo que nós temos, eu vou recorrer de uma forma mais breve sobre a questão do autismo, desde 1911, com Eugene Bloiler, para a gente entender como é que vem caminhando essa questão do autismo e a interação com a sociedade, né? Porque nós trabalhamos com as políticas públicas de acordo com os estudos, com as pesquisas, e vamos então montando os programas, aprofundando, agora mesmo aprofundando cada vez mais na questão da neurodiversidade, né? Então, vamos ver. Eu vou colocar aqui para vocês. Só um minutinho, tá? Pronto. Conseguem visualizar bem? Sim. Tá. Então, eu gosto, assim, gosto muito, mas é muito desse poema, um trechozinho dele, né? Do Antônio Machado, em que ele fala: caminhante não há caminho. Caminhante não há caminho, são as suas pegadas, o caminho é nada mais, né? Caminhante não há caminho, só há caminho ao andar, ao caminhar. E ao andar e olhar esse caminho, né? Estar nesse caminho, olhar para trás, nunca se conseguirá voltar a pisar naquele velho caminho, né? Caminhante não há caminho, e sim estrelas ao mar. Então, eu vejo que essa jornada, né, que nós estamos nesse campo profissional, em relação ao autismo, principalmente, que vamos falar hoje, não há um caminho pronto, né? Para nada na vida, na verdade, né? Não há um caminho pronto. Então, as famílias trazem isso.
constantemente, cada família se constituindo, se organizando de uma forma, né? E construindo as suas pegadas aí. Então, nesse caminho, eu vou contar um pouco da história, quer dizer, trazer, né, a lembrança a essa história sobre o autismo. Mas, como eu falei, serei breve, não vou me deter a muitos detalhes por conta do nosso tempo. Então, essa imagem é Eugene Bleuler. Ele cunhou esse termo, né, vamos dizer assim, foi introduzido em 1911 por ele, um psiquiatra suíço, e ele fala do autismo como um sintoma básico da esquizofrenia, né? Com início na infância, caracterizando uma esquizofrenia primária. Espera aí, que pulou muito. Não. O diagnóstico de autismo... Só um minutinho. Ah, tá certo. Só para ver se tinha saído da ordem, mas não saiu, não. Já em 1943, nós temos Léo Kanner, que vai abordar esse diagnóstico de autismo de uma forma diferente, dizendo que é um distúrbio autístico do contato afetivo. E ele publica, né, no seu artigo Autismo Precoce Infantil. Para Léo Kanner, quais são essas características em relação ao autismo? Eu vou diminuir, senão vocês não vão conseguir ver tudo, tá? Aqui em cima não estava aparecendo para vocês. Então, ele Estava vai falar... dando, tava dando sim, Márcia. Ah, estava? Ah, Tava. então Para tá. você que talvez não tivesse. Não, para mim tá. Mas estava de um tamanho que eu pensei que Tá, para você... incapacidade de estabelecer Isso, relacionamento. Está Tá, tá, aparecendo. isso, tá certo, tá certo. tá certo. Então, a incapacidade de estabelecer relacionamentos, alterações na linguagem como veículo de comunicação social, dificuldade na linguagem verbal, balbucio, ecolalia, isolamento autístico, insistência obsessiva em manter o meio ambiente sem mudanças. Isso é o que traz Léo Kanner, e ele começa a investigar e observar crianças já com 2 anos, crianças pequenas apresentando essas características, diferente da síndrome de Asperger, que é um diagnóstico que ele mostra que é mais tardio. Então, retornando a Kanner, na maioria das vezes, essas crianças apresentavam a deficiência intelectual no início dos primeiros sintomas, desde ter idade, como eu falei, né? Alteração na relação com seus pares e um questionamento, né? Esse problema seria de ordem psicológica ou de ordem biológica? Mais ou menos na mesma época, Asperger tem um estudo sobre o autismo, ele aborda a psicopatia autista na idade infantil, mas ele já vai falar desse início aos 4, 5 anos. Ele aponta também para outros problemas que possam existir nessa organização, sem conseguir definir um único motivo, né? Uma única causa para esse problema. Ele fala do modelo hereditário complexo, falta de empatia e conversas unilaterais. Ele até fala carinhosamente como se fossem os professorizinhos, né? Deixa. Ele fala dessa questão da coordenação motora, movimentos desajeitados
que são exatamente uma expressão do corpo em relação a essa falta de coordenação, essa dificuldade em relação à coordenação motora. Fala ininterrupta sobre assuntos de seu interesse e, no âmbito educacional, ele defendia educadores amáveis e atentos ao interesse dos alunos. Mas ele teve uma boa aceitação dentro dos seus estudos, mas, na atualidade, nós vemos vários estudos também apontando de como ele participou do nazismo, inclusive, direcionando crianças realmente que não atendiam aquele padrão da eugenia, de serem, então, exterminadas. Então, isso, nós temos um livro da Edith Schaefer, que vai falar sobre essa questão especificamente, né? E tem sido um debate entre alguns profissionais em relação a essa questão. Bom, mais adiante, então, nós temos Bloiler, temos Kanner, temos Asperger, em 43, e mais adiante começa, então, um questionamento da Associação Americana de Psiquiatria. Mas, afinal, o que é esse comportamento autista? É um sintoma da esquizofrenia? Isolar o comportamento autista de outros sintomas de esquizofrenia, como os delírios e alucinações, será que seria uma forma de a gente entender melhor o que acontece, né? E a associação questionava diagnóstico à parte, autismo infantil, né? Ou síndrome de Kanner. Bom, aí começamos a caminhar uma nova história em relação à construção em 1952, quer dizer, 11, 42, 43, aí chegamos a 52, depois dessa discussão, enfim, que já vinha acontecendo entre os psiquiatras, um manual de diagnóstico estatístico do transtorno mental, o DSM, e a primeira edição em 1952 e a segunda em 1968. E o que isso é importante para a gente? Aí, o autismo considerado como uma esquizofrenia infantil. Então, todas as práticas, as clínicas, as escolas, a atenção a essa criança era como uma esquizofrenia infantil. Em 52 e 68, nós não vivíamos um movimento de inclusão. Todos os tratamentos eram mais excludentes, dentro de uma perspectiva, um contexto social daquele momento, daqueles estudos, né? Então, nós andamos mais um pouquinho nessa jornada e vamos para 1980 com o DSM-2, que já coloca o autismo como uma categoria diagnóstica, o autismo infantil uma condição, e ela entra nos transtornos invasivos do desenvolvimento. Então, quando nós recebíamos nos consultórios, na escola, diagnóstico, vinha transtorno invasivo do desenvolvimento, nessa época. A tese de doutorado de Marocco, aqui da Universidade de Belo Horizonte, ela fala que há uma mudança a partir da perspectiva freudiana, né, nesse momento, então, para uma psiquiatria biologicizada. Então, sai daquele campo mais específico, voltado para o aparelho psíquico, para a constituição das relações, enfim, alienação, separação, aquelas questões características da psicanálise, do estudo psicanalítico, e vai, então, esse pêndulo cai por uma psiquiatria biologizada.
Eliminou as explicações que dizem respeito aos aspectos ambientais, sociais, culturais e políticos que envolvem o sujeito. Nós temos, então, um olhar bastante biologizante nesse momento. E quem está no grupo dos transtornos invasivos do desenvolvimento? O transtorno autista, a síndrome de Asperger, a síndrome de Rett, transtornos invasivos de desenvolvimento não especificado e desintegrativo da infância. Então, eles apareciam dessa forma. Essa senhora britânica, médica, ela é muito importante para quando nós falarmos da neurodiversidade, porque nós vamos ver que a Judy Singer, ela se inspira, de uma certa forma, em Lorna Wing, que começa nos seus estudos, no seu doutorado, começa a estudar e pega o trabalho de Asperger. Naquela época, nós sabemos, não era fácil termos acesso aos trabalhos, né? Embora seja em 81, mas ainda não tínhamos a internet como temos hoje, que até te mostra a biblioteca que você consegue entrar, encontrar e tudo mais, né? Então, ela dá voz, retoma com esse trabalho de Asperger, né? E ela mostra o modo como pensamos o autismo em geral na atualidade. Então, uma mudança em relação à síndrome de Asperger e ao autismo. Ela vai caracterizar ali, mostrando todo o trabalho dele e falando do autismo como um atraso da fala e a síndrome de Asperger, aonde não apresentaria esse atraso. Nós vemos na síndrome de Asperger, já atendi não muitas crianças, poucas, mas com a síndrome de Asperger, e eles são muito falantes, têm um foco bem posicionado, né, em relação aos seus interesses, uma comunicação social, um outro laço social que eles conseguem estabelecer. Não sei por que está demorando a passar. Chegamos ao DSM-4. No DSM-4, nós temos esses transtornos invasivos do desenvolvimento, porém são ampliados esses transtornos de comunicação e linguagem. Então, no DSM-4 entra a síndrome de Asperger, de Rett, o integrativo da infância e mantém também o invasivo do desenvolvimento. Tá? Mas começamos a ver uma ampliação desse transtorno invasivo do desenvolvimento, no caso do transtorno autista. Chegamos rapidamente ao DSM-5, na sua 5ª edição, que vai falar do transtorno do espectro autista, aonde nós já vimos lá Lorna Wing anteriormente já apontando e falando desse transtorno do espectro autista. Só que ele traz uma nova condição em relação à observação do nível de gravidade das características observadas. Então, no DSM-5, que é o que chega para nós na atualidade, né, quando as mães nos buscam, apresentando diagnóstico do neurologista, do psiquiatra, enfim. Então, vai trabalhar especificamente com comunicação social, comportamentos restritivos e repetitivos. Os níveis, 1 exigindo apoio, 2 exigindo apoio substancial
E 3, exigindo apoio substancial que determina um sujeito ser incluído no diagnóstico, ou seja, ele precisa de um apoio a mais ao longo da vida. Uma outra questão interessante do trabalho de Marocco é que ela vai fazer um gráfico comparativo em relação aos transtornos invasivos do desenvolvimento e ao transtorno do espectro autista. Então, no TID, né, que é o transtorno invasivo de desenvolvimento, nós temos todos esses transtornos que eu já falei aqui para vocês. Síndrome de Asperger, autismo, RET, desintegrativos, né? E no espectro, divide em prejuízos da comunicação e interação social e comportamentos restritos e repetitivos. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter um aumento muito grande do grupo que antes estava fora dessa grade, eles passam a entrar por conta dessa nova conceituação do que seria o transtorno do espectro autista ou TEA. Então, nós vemos aqui o espectro, né, como uma paleta de cores que vai variar desde uma cor mais suave até mais forte, mais fechada, no sentido de ser mais grave, né? Então, envolve situações e apresentações muito diferentes umas das outras, numa gradação que vai de mais leve a mais grave. Todas estão relacionadas em menor ou maior grau com as dificuldades qualitativas de comunicação e relacionamento. Como eu falei, varia, né? Fazendo um quadro leve, com total independência e discretas dificuldades de adaptação, até pessoas que serão dependentes para a vida, ao longo da vida, né? Os TEAs apresentam uma ampla gama de severidade e prejuízos, sendo frequentemente a causa de deficiência grave, representando um grande problema na saúde pública. Então, nós vemos já todo um movimento, já há alguns anos, inclusive com a criação na rede SUS do CAPSI, né, no momento do processo de desinstitucionalização, a criação da rede CAPS, e o CAPSI entra com uma política pública para atender e dar suporte a crianças e famílias com o diagnóstico de autismo. Um minutinho. Então, em vista dessa mudança desse cenário, normalmente vemos muitos profissionais questionando, mas o que está acontecendo, né? Está chegando muita criança autista na escola, as professoras falam. Na clínica, os profissionais falam, mas o que houve? Que, de repente, um número enorme de diagnósticos, né? Então, há uma epidemia de autismo ou uma epidemia de diagnóstico de autismo, né? Nós vemos que dentro da conceituação e da categorização atual do DSM-5, ele aumenta por você ampliar e criar esse espectro, né? Então, você tem um número de diagnósticos muito maior. Então, a Marocco mostra, nessa sua pesquisa, a presença do autismo nessas edições que eu apresentei para vocês. Desde o DSM-1, que seria uma esquizofrenia primária, portanto, eram casos muito graves, não eram esses casos leves, como a gente vê na literatura, são casos mais graves.
se estabelece, continua dentro desse quadro da esquizofrenia, 68, e ele então começa a ser levado à medida em que aqui no DSM-3 há uma mudança. Ele sai dessa categoria da psiquiatria e começa a entrar nessa outra forma que a Marocco questiona que vai ser mais biologizante, né? Um olhar inicialmente mais focado para a questão do organismo. E chegando aqui, quando é lançado o DSM-5, em 2013, nós já vemos nesse percurso um aumento significativo desses números, né, de diagnósticos. Então, aqui, um comparativo também dos termos autismo e autista no próprio DSM. Nós vemos como também o termo autista, você caracterizando aquela criança como sendo um autista, um número elevado, 187 pessoas para, olha o caminho, né? Isso o número de termos, né? São termos que aparecem no DSM-5 e que nos mostram como que esse autista, ele passa a se tornar sujeito autista. É o que nós vamos brigar, defender, né, de que o diagnóstico ele não está à frente do sujeito. O sujeito antecede o diagnóstico. Então, o Canguilhem, ele vai falar em relação, continuando com essa questão do diagnóstico, né? Que a não ser que tais características consideradas patológicas possam ser suprimidas ou curadas, o sujeito está fadado a ser socialmente o diagnóstico que lhe foi atribuído e consolidará a lógica do normal e do patológico, que é o livro que ele tem, né? Um deles, o Canguilhem. Aí, pensando e refletindo, né, sobre a questão desse diagnóstico, desse rótulo, crianças com 1 ano e meio, com 2 anos, com um diagnóstico fechado. Essa criança está num processo de desenvolvimento, ela precisa, não sei se vocês vão concordar, mas o que ela necessita é realmente ter uma estimulação precoce, uma intervenção precoce, de forma Lasnik vai falar muito desse processo, da Christine Lasnik, né? O que ela precisa é de uma intervenção precoce, de um atendimento especializado, dessa família saber lidar e ir aprendendo a lidar com essa criança. Muitas vezes essa criança não é nem olhada, né? Por motivos vários da própria família, que precisam ser reorganizados, mas então, colocar um diagnóstico de autismo aonde tão precocemente, acho que é uma questão que nós podíamos debater ao final, né? Gostaria de ouvir vocês. Bom, aí avançamos e chegamos, né, no nosso tema em que falamos sobre a neurodiversidade. Esse é o livro da Judith Singer, né, que fala sobre a neurodiversidade, o nascimento de uma ideia. Ela é uma socióloga australiana e ela começa, então, nos seus trabalhos, inclusive na sua tese, né, que é esse livro, ela começa a fazer todo um estudo em relação ao que acontece com o autismo, mas não só a partir da literatura, como da própria vida pessoal e questões na sua própria família, né? Então, ela vai nos dizer que a neurodiversidade significa
a organização neurológica que abrange todos os seres humanos. A palavra se refere a diferentes formas de existir a partir da formação cerebral e neurológica. Então, nós já tínhamos um outro conceito, que era o da plasticidade cerebral, em que você consegue reorganizar esse cérebro, né, neurologicamente, dependendo das suas experiências, das relações. E nós agora temos um outro conceito que vai falar de um outro lugar sobre a neurodiversidade, embora seja desse campo, dessa rede neuronal, né? E ela vai nos dizer que essa rede, ela pode se organizar pode não, ela se organiza de formas diferentes para cada um de nós. Então, nós somos todos habitantes neurodiversos, porque não há duas mentes neste mundo que possam ser exatamente iguais. Então, ela vai fazer essa afirmação, né? Então, nós vemos que na neurodiversidade, segundo ela nos aponta, são as nossas conexões neuronais, o nosso cérebro, a organização desse cérebro, que ele vai variar de acordo com o quê? Com os nossos estudos, com a nossa história familiar, com as nossas vivências, com as relações, como passamos pelos traumas. Um mesmo trauma, cada um vai passar e vivenciar, cada família vai passar e vivenciar de uma forma. Por quê? Porque não é o mesmo, né? Não é o mesmo. A situação pode ser aquele fenômeno, aconteceu isso, mas qual vai ser o desdobramento? Como as pessoas vão se organizar dentro da percepção e desses sentimentos que estão vivenciando? Então, nós vemos essa neurodiversidade não só quando temos uma plasticidade, mas nessa organização dessa rede, que não é apenas neurológica, mas ela tem também todo o aspecto afetivo, emocional, que vai influenciar nesses caminhos que são construídos nessa rede e por essa rede, né? Então, até o momento, nós temos o autismo é identificado pela observação e avaliação do comportamento, observações e avaliações subjetivas. Os comportamentos variam de uma pessoa para outra. O diagnóstico mudou ao longo dos anos e continua apresentando mudanças. E esse termo neurodivergente, ele vai nos auxiliar nesse trabalho de inclusão, de olhar para o outro que é diferente, mas que é um sujeito, né? E a entender melhor o que acontece com o cérebro dessa criança. Mas sabendo sempre que essa estrutura ela vai ser muito influenciada pela relação, pela vivência, pelo estar com o outro. Então, eu termino essa apresentação. Queria ver se vocês têm alguma coisa, queiram conversar, né? Falar sobre essa questão desse diagnóstico, e depois eu venho para um estudo de caso. Márcia, eu gostaria de perguntar para você se com a evolução desses diagnósticos, como que as famílias Tira a reagiram? apresentação, por favor.
tira a apresentação para que a gente... Isso, acho que fica melhor. Obrigada. Com a né? evolução desses diagnósticos, que não é só autismo, todos os diagnósticos, né? Sim. Se a família também evoluiu nesse olhar da criança com esses diferentes diagnósticos, de uma coisa mais patológica, de uma coisa mais relacional, de uma coisa biológica, de uma situação hereditária, uma situação comportamental, né? Como é que a família, os pais que lidam diretamente com a criança, né? E a escola também, né? Se eles também foram evoluindo ou sendo preparados para essas evoluções. Olha, Cíntia, o que eu vejo na clínica, na prática, né, nos atendimentos até educacionais dentro da escola, os pais inicialmente continuam muito assustados quando recebem o diagnóstico, né? O que fazer? Meu filho é autista, como assim, né? O que eu faço? E começa, então, a busca pelas terapias, aonde eles começam a ter algum esclarecimento, porque até então não sabiam, né? Nem agora está tendo essa questão toda da mídia divulgando o autismo, as pessoas estão começando a entender ou não sei se entender, ou a pelo menos saber que ocorre, né? Então, eu vejo que ainda é um caminho muito difícil para a família, no sentido de entender o que é, de saber o que é, de ter a informação e avançar. Eles avançaram. Por que que eu digo isso, né? Porque nós vivemos um outro tempo, um outro momento histórico, aonde os nossos dizeres, né, a conversa sobre a inclusão na escola, a defesa em relação a prédios arquitetônicos adaptados, as ruas, que nem sempre são, mas precisamos também, né, de uma urbanização que seja adaptada para receber a criança que apresenta algum transtorno ou deficiência. Então, tudo isso vai influenciando e eles vão interagindo em relação à própria deficiência, que era diferente quando se via lá em 1950, né? Mas ainda precisam de muito apoio, muito suporte, até mesmo para lidar com o olhar do outro frente à diferença, né? Eu vejo assim as mães na escola, levando seus filhos na escola, o sofrimento que elas têm por chegar na escola com um filho com diagnóstico de autista. As mães todas falando o que um está fazendo, que o outro, e o dela também avançou, mas dentro do tempo daquela criança. Na escola, nós temos uma receptividade maior, professores fazendo atividades adaptadas, mas ainda está muito no início, é tudo muito novo, né? Até para os professores. Apesar de tão velho, tão novo, né? Tão velho, tão novo, é. Muito. Não sei se Eles... vocês têm visto na internet muitos adultos, muitos pais, ao identificar algum problema na criança, diz assim: então eu também era autista, ou então eu também sou autista. Muitos adultos se revelando como autistas, né? Quer dizer, Sim, mudou muito, né? A inclusão de vários quadros, onde a sociedade, a família precisa estar mais informada. E ela, às vezes, cai numa linha mais orgânica, às vezes cai uma linha mais comportamental, outro, culpa da mãe, a mãe esquizofrenizante, né? Quer dizer, tem muitas linhas e ainda não tem um consenso que dê apoio a uma visão tão diversificada, né, Márcia? sim. Não tem. Você vê, as mães ficam muito confusas, porque os médicos e
na própria escola, eles têm orientações diferentes de terapias, de tratamentos que eles devem buscar. Então, e eles não têm um estudo aprofundado, e não é nem esperado, a não ser que ele deseje, ele não é um profissional para entender de fato, né? A diferença dos trabalhos fica às vezes difícil, mas o que eu vejo é que são mães, normalmente são as mães que estão junto com seus filhos, né? E na maioria elas vão, nos casos principalmente mais graves, né? Elas vão em busca do que as crianças têm direito pela lei, né? Vão ao Ministério Público, lutam. É um caminho que com certeza ela nunca esperou que fosse ter, né? E é um caminho de muita luta. E alegrias e um olhar diferente, né? Talvez elas sejam um exemplo de uma das maiores neurodiversidades no sentido dessa interação com o momento, com a vida e se organizar, né? Corpo e mente e corpo para o que está à sua frente, né? Cecília tinha pergunta, né, Cecília? Tenho ainda. E a Carla É Nogueira que também. agora, deixa eu avisar para todos, o Zoom agora deixa só um minuto a mão erguida. Já estou avisando para as outras pessoas. Ah, E tá. como deixa só um minuto, se passar, vocês vão ter que novamente clicar ao levantar a mão, tá? Ele fecha em um minuto. Bem, a minha questão, Márcia, não são para as crianças que são bastante claras, né, no espectro todo, os que têm comprometimento severo. Porque esses eu acho que isso já é muito antigo, né? E é difícil a inclusão, ainda acho, como você falou, né? As mães ficam muito mobilizadas, mas a minha preocupação é justamente como esse espectro ampliou muito, eu tenho recebido, não como já foi falado aí, até acho que foi a Cíntia, até adultos que dizem, agora eu me identifico como autista, né? E aí já tem família constituída, e aí tudo fica no bojo do ser autista. Ou seja, como eu sou autista, tem muita coisa que aí é relevado, né? E isso está acontecendo também em relação à criança. Como esse espectro ficou grande demais, né, amplo demais, as pessoas que são com pouca severidade, ou as crianças com baixa severidade, eu fico na dúvida até se efetivamente são, né? É. Porque é só pelo diagnóstico da ação, do comportamento, né? E até quando a família não está trazendo e levando, e a escola identificando, até o neurologista identificando, frente a um comportamento desajustado da própria núcleo familiar, né? Então, também me Sim. preocupa muito que vem já com esse diagnóstico. E acho que isso está sendo um problema para mim, quando atendo as famílias, porque eu vejo uma família, uma criança um pouco mais irritada, ou com um pouco mais. Mas aí já é autista, porque já foi declarado desde os 2 anos diagnosticado. E essa família fica efetivamente linkada ao diagnóstico, com milhões, ela mesma fica se excluindo. Então, acho que está muito complicado essa questão de um espectro tão amplo, e eu não sei como isso está sendo possível, que movimentos existem para que isso seja um pouco mais, menos, né, aberto e tão difícil para a gente que vai lidar com a família. Você tem razão, Cecília. Está muito, muito complicado, muito difícil, os profissionais todos questionando muito isso, né? E nós vemos, infelizmente, várias pessoas tendo os ganhos secundários do diagnóstico, né? E aí isso se torna um problema muito maior ainda. No momento em que se começa, se percebe a ter esses ganhos secundários, você vê, às vezes, isso relatado por profissionais dos cursos, né, que eu costumo dar sobre o autismo,
as pessoas sinalizando que as crianças estão chegando com o diagnóstico sem nem ter sido de fato acompanhada, sabe? E o problema também não é o diagnóstico é um problema, mas e a medicação que vem junto normalmente do diagnóstico? Essa é uma grande questão, né? Começar a medicar tão cedo. É uma sociedade que está muito medicalizada, muito medicalizada. Né? Fazendo assim um parêntese, uma situação. Eu moro em Petrópolis, e aqui em Petrópolis, antigamente, tinha muita sapataria, cafeteria, assim, enfim. Hoje em dia, o que mais tem é farmácia e outra coisa que agora esqueci, já já eu lembro. Mas o que mais... Farmácia, então, é uma coisa impressionante. A igreja, farmácia e igreja, né? A gente tinha os teatros, o cinema, né? Vários espaços viraram farmácia, viraram igreja e estacionamento também, né? Então, eu acho que você olhar esses pontos de uma região, de uma sociedade, eu acho que diz muito, né? Diz muito sobre esse grupo, né? Então, nós vemos essa questão da medicalização. Está Acho que sendo muito. só Petrópolis, Hã? não. Não é só Não, Petrópolis, não é, não. não. Eu estou falando Petrópolis assim Então, por conta né? do meu, Uhum. Da sua da minha observação. região. Da Uhum. minha região e observação. Eu comecei, gente, quer dizer, é muita, né? E as crianças cedo. Bom, quem está agora? É Carla? Acho que é Carla. É, Carla. Ah, Bom, gente, desculpa, Vera. tá certo. Obrigada. Bom dia, Márcia. Nós somos vizinhas. Eu moro em Itaipava. Gostei da sua observação, realmente. Não Agora você é? está falando, estou me conectando. Itaipava é menor ainda. Eu falei, gente, para que tanta farmácia? É verdade. Mas a minha pergunta para você, a colega aqui, a Solange, lembrou um tema aqui do cordão com girassóis. E eu nunca vi, né, alguém com cordão dos girassóis, mas eu fico muito dividida assim de qual o impacto, né, desse uso, né, ou seja, desse tornar público. Se ele ajuda ou se ele estigmatiza e atrapalha. Então, eu fico sempre muito dividida. Eu queria te ouvir um pouco em relação a isso. Obrigada. Nada. Carla, isso é uma situação que realmente eu acho muito delicada. Por que tornar público, né? Ao mesmo tempo, os pais querem tornar público para a pessoa entender que é uma criança que apresenta um quadro, né? Então, porque normalmente você olha, no caso do autismo, você olha a criança não apresenta fisicamente, né? Nos seus fenótipos não apresenta características. Tive uma situação com um pai de uma criança que eu atendia na escola municipal, né? Paulo Freire, aonde eu vou trazer o estudo de caso. E ele, no trabalho, ele pediu uma licença médica para levar o filho ao médico, porque disse que o menino era autista. Aí eles deram a licença. Quando ele encontrou com alguém do trabalho na rua, aqui, né? Pequeno, a região, encontrou com alguém do trabalho e a pessoa olhou, viu um menino bonito, era até, ele já estava com 12 anos, maiorzinho, né? Quando ele chegou no trabalho, o chefe dele chamou por ele e falou: Olha, você me falou que ia levar seu filho ao médico, que ele é autista. E ele falou: Olha, eu fiquei numa situação porque eu dizia que era, mas eu não tinha como mostrar, ele não tinha característica física, né? Como, por exemplo, a síndrome de Down ou uma paralisia cerebral, ele não tinha marca física. Era na relação que você começava a perceber, né, nos seus movimentos, enfim.
Então, eu não sei, na verdade, eu não colocaria em um filho meu essa identificação. Não, mas o grupo é bem dividido, né? A não ser que fosse casos graves, mas caso grave também nunca vai estar sozinho, né? São questões, eu acho, que têm que ser trabalhadas, por exemplo, na relação da família com a criança. Até que ponto aquela criança, se ela já tem condição de sair sozinho, né? Enfim, por todo o trabalho, maturação neurológica, neuromotora, enfim, se ela já tem condição, como é trabalhada essa relação, né? Até onde ele pode ir sozinho? Porque normalmente, dependendo do lugar que vai, as pessoas conhecem, né? O adolescente, e O sozinho Márcio, eles não andam, né? Então, os adolescentes que eu digo, não andam. Márcia, Mas complementando o que você está falando, ah, Márcia, eu estava num aeroporto internacional, que eu não me lembro aonde, um casal com uma criança mais ou menos de uns 12 anos, o casal com muita mala, já na fila do check-in. E a menina, de repente, falou: Não vou entrar no avião, não vou entrar no avião. E todo mundo olhou, porque ela falou bem alto, e a mãe e o pai. Aí ela senta no chão e diz: Não vou entrar no avião. E o pessoal na fila começou a dizer: Nossa, que menina mal educada. Será que os pais não vão dar limite? Como não vai entrar no avião? E os pais simplesmente sentaram lá da menina, sentaram no chão, e todo mundo ficou: Caramba, a mãe não dá limites. A menina acha que não vai estar no avião e ela senta no chão. E os pais ficaram pacientemente sentados no chão, e o voo e todo mundo foi embarcando. Aí, quando entrou aquele último, assim, último, a menina vira e fala assim: Ah, tá, eu vou entrar. E aí levantou e entrou, e todo mundo. Sabe, a sociedade reage muito negativamente. Será que a mãe não vai dar limite? Que criança é, esquisita, né? E eu achei fantástico. Os pais não fizeram nada, sentaram no chão. Eu fiquei pensando, meu Deus, gente, sabe aquela confusão assim? E aí eles ficaram assim tão acolhedores ao não da menina. E a fila se dividia entre criticar a mãe e elogiar os é. pais, né? Pois é, os É pais, isso. eles realmente têm que ter. Olha que atitude maravilhosa, é difícil, né? Sim, sim. Elisa, né? Elisa quer fazer uma pergunta. Eu estou na fila que posso falar, Ah, tá. tá? Porque sou eu, tenho o Raul, depois a Elisa, que está de mão, pelo menos na minha ordem está assim, mas se a Elisa Tá. quiser falar, tudo bem, não tem problema. Você está Tá. sem som, Elisa? Você está sem som. Queria falar um pouquinho em cima que a Carla falou, que eu tive a oportunidade de acompanhar uma família que vinha e ia, e tinha um menino, um filho mais velho, que ele falava pouco, mas ele rendia no colégio, ele não era um gregário, nem era um excluído, ele tinha um grupo de amigos pequeno, e os pais sempre olharam para ele, dando um suporte para o que ele precisava. Se era aula particular, se era convidar os amigos, se era. Eles sumiram, foram embora, nunca mais vi. Voltaram recentemente por uma questão que iam se mudar para fora, e o rapaz veio junto. E aí ele conseguiu fazer uma boa faculdade, engenharia de computação. Ele sempre gostou de computador, ele sempre se deu muito bem nessa área. A pandemia deixou ele mergulhar nisso e o social ficou em segundo plano. E ele hoje está fazendo uma pós-graduação a convite da universidade
e ele foi convidado para trabalhar num projeto dentro da PUC, onde ele estudou. E aí eu fico pensando em cima do diagnóstico. Como o autismo você trouxe muito bem, que ele tem uma gama de características enormes e graus de gravidade, a minha hipótese é que esse menino pode ter tido ou ter um autismo muito leve, que, com o apoio do sistema familiar, educacional, social ou lá o que seja, passou pelo desenvolvimento. Hoje eu acho que ele tem 26 anos. E estão indo morar fora e ele é tido na família como uma pessoa que não gosta muito de muitos amigos, que gosta mais do computador, que mergulhou nisso com sucesso, que ganha bolsa, que está convidado para trabalhar. Mas, se ele tivesse sido diagnosticado aos 4 anos de idade, quando ele não era o mais popular do jardim da infância, com esse diagnóstico, eu não sei o que seria dele, porque é um perigo, do meu ponto de vista, queria até ouvir todo mundo, o diagnóstico que é posto em volta de uma criança de 3, de 4 anos, para ela ficar restrita àquele funcionamento do diagnóstico, tudo que ele faz ir para aquele caminho, tudo que ele não faz ir para aquele caminho. E eu vivi essa experiência de ele tinha uns 5 ou 6 anos, ele conversava, ele falava, mas tudo muito pouco. E aí o temperamento não entra, o genético não entra, o constitucional não entra. Perigo, eu vejo como um perigo fechar um diagnóstico de uma gravidade dessa precocemente e limitar as possibilidades do que é a competência da pessoa de se desenvolver apesar de. Não sei, é uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo e para você, que é especialista nisso. Elisa, eu concordo plenamente com você, né? Plenamente. Então, ele ter esse diagnóstico muito cedo, se por um lado, né, você, dependendo da situação, O grau. do grau, a pessoa precisa ter um atendimento especializado em relação àquela situação. Mas, em relação a ser um autismo leve, ele vai ficar com essa marca para o resto da vida. Ele pode até achar que tudo que ele conseguiu é porque ele tem aquele rótulo, né? As bolsas, isso, aquilo, não por mérito próprio, mas por uma cota que dá direito a ele por ser. Isso pode ser uma questão ou não para ele, né? Mas é um fato também a ser considerado, né? Então, são questões assim, inclusive na inclusão, nós vemos que a inclusão, o estudo sério da inclusão, ele auxilia e dá uma contribuição muito grande para as aulas, de um modo geral, as aulas regulares, porque você começa a ter que buscar práticas pedagógicas diferenciadas para poder auxiliar aquela criança. Então, se nós trabalhássemos sempre desta forma, não seria necessário esse diagnóstico para esse menino, por exemplo, É, porque a dificuldade dele seria trabalhada normalmente como uma peculiaridade no seu desenvolvimento, precisando de mais suporte na prática pedagógica. Então, iria depender de como essa escola se organiza para atender também as crianças que não têm diagnóstico, mas, né, o desenvolvimento, ele, para cada um, vai ter o seu tempo, né? Ele varia de pessoa para pessoa, interindividual, né? Então, vejo que essa questão de diagnóstico muito cedo causa problemas sérios, porque a criança está em processo. verdade.
né? Ela está em relação, ela está se constituindo. Alguém mais quer contribuir para Eu tenho realizado há alguns anos um trabalho com as escolas públicas. E hoje a gente vive uma questão muito séria, que são a presença de crianças que têm, que são autistas e que são colocadas nas escolas, mas não se dá para os professores, o que é um movimento muito importante de inclusão, mas não se dá para os professores nenhum recurso de preparo. Então, já fui em escolas que você percebia as crianças, assim como vi muitos professores fazendo um esforço muito grande de ficar com a criança, crianças de diferentes níveis de gravidade, mas acho que é uma questão muito séria, assim, que com a falta de preparo dos professores para poder lidar com essas crianças, como também, às vezes, a falta de um espaço para essas crianças, às vezes, quando ficam muito estressadas dentro da sala de aula, ter um lugar para dar uma desopilada, né, tranquilizar um pouco para poder voltar a estar dentro da sala de aula. Então, assim, eu vejo que hoje isso é uma questão muito séria e que em vários lugares que eu já fui, assim, um pedido muito reincidente das professoras de ter orientação de como proceder, como lidar da melhor forma, né? Para não ficar aquela situação que eles estão tendo que e não ter mediadora suficiente, estão tendo uma série de questões sociais extremamente graves, apesar de ser um movimento extremamente importante de inclusão, mas como se pensar no movimento, né? E como a gente poderia pensar em poder contribuir para dar para essas profissionais um suporte para poder fazer um bom trabalho. Com certeza. A inclusão está sendo uma situação muito delicada e difícil, né, discutida. E nós vemos o que que acontece, né? Hoje vou até falar muito da escola, mas a escola é o chão do Brasil, né? A escola pública é o chão do Brasil. Eu me aposentei agora na rede pública, né? Trabalhei, fiz 25 anos na rede pública. E eu tive um período da minha carga horária que foi cedida para a saúde, justamente para trabalhar nos CAPCIs, né? No CAPCI daqui, Silvio Ortoff. Fiquei um período trabalhando lá, mas depois fui chamada de volta pela educação para ficar só trabalhando com a inclusão. Nesse movimento, eu pensei, eu acho que eu não vou trabalhar mais com criança autista na escola. Naquele momento eu achei isso. Acho que vai ser muito pouco, né? Acho que eu vou ter outras questões para trabalhar, né? Outros diagnósticos de crianças, enfim, que chegaram com outras problemáticas. Na hora que eu entro na escola e que eu começo esse trabalho, né? Que era um trabalho no atendimento educacional especializado. A minha surpresa era muita criança com diagnóstico de autismo, mas eram crianças graves, graves, sabe? Então, depois, principalmente da inclusão, a escola é o chão do Brasil. Retrata as famílias, como elas se relacionam, cuidam das suas crianças, como essas crianças vivem, não só na questão no âmbito escolar, né? Como ela está na sua aldeia, né? Então, nós vemos assim, né, que temos que olhar para a escola, fazer um trabalho com os profissionais. Os profissionais ficam perdidos. Por quê? Porque eles precisam ser capacitados, entre aspas, né? Ter uma formação continuada, que trabalhe, né? Como vocês trabalham com a família e tem o grupo, né? Que
que a Vera estava me falando, que traz os estudos de caso, para as pessoas debaterem estudos de caso, que tem um espaço para isso, né? Para apresentarem os casos, não só na hora que a coisa ficou muito difícil, para trabalhar com essas famílias, a relação família-escola. Ô, Márcia, como nós temos 20 minutos ainda, você não gostaria de apresentar seu vídeo? E temos Bom, duas pessoas na fila para falar, mas tem um vídeo. Eu não sei se o que vocês acham dela passar o vídeo, depois a gente dá voz ao Ramon e a Jeremias, e os comentários finais, porque tem só 20 minutos. O que você acha? O que você acha, Cecília? O que você acha, Márcia? De você passar o vídeo e depois a gente reconecta é O que com o o... vídeo vídeo tem é. quantos minutos, Não, o Márcia? vídeo é muito rápido, mas é porque ainda tem uma apresentação antes. Ah, então É acho que até é bom. meio-dia ou meio-dia e 30? Não, é Meio-dia, até né? meio-dia só. Ah, Meio-dia, tá. Márcia. Então, Então, assim, deixa eu. Raon, podemos deixar para o final as suas perguntas, caso Jeremias? Porque Não, eu ela até. tem Sim, ainda. tranquilo. É um comentário apenas, mas pode deixar para o final, não tem problema não. Não, porque ela tem um vídeo e o final da apresentação. Ok, Márcia? Acho que então segue sua proposta. Sim. Esse trabalho aqui que eu trouxe, ele foi realizado em 2012. Quer dizer, já tem um tempo, né? Mas nós vamos ver que as questões das famílias não mudaram tanto assim, em relação aos problemas, aos preconceitos, em relação aos seus filhos que têm algum diagnóstico, tá? Então, na época, eu fazia o atendimento educacional especializado em psicomotricidade na Paulo Freire, e então eu busquei traçar o perfil desses alunos, além do trabalho, né, todo da psicomotricidade em si, mas traçar o perfil dos alunos em relação a gênero, diagnóstico, renda familiar, escolaridade, atividades de lazer e extracurriculares, né? Averiguar se a família vivenciava algum preconceito social em relação ao seu filho, por ele apresentar alguma deficiência, transtorno, e levantar dados sobre a expectativa dos pais em relação à escola, que era uma escola de atendimento educacional especializado, e também a psicomotricidade, mas aqui eu trouxe mais da escola, que trabalhava, então, especificamente com as crianças com o diagnóstico, né? Então, alunos que frequentavam o AE, trabalhei com, enfim, medicina, a pesquisa qualitativa. Os instrumentos são importantes. A entrevista e questionário semi-estruturado aplicado aos responsáveis e o histórico escolar do aluno também foram instrumentos que auxiliaram, né? Então, aqui, nesse grupo, foi um grupo pequeno que eu atendia, mas bastante significativo, né? Dentro de uma pesquisa qualitativa, nós tínhamos um quantitativo maior de meninos em relação às meninas. Os diagnósticos que eu vou apresentar aqui para vocês foram diagnósticos emitidos pelo médico, como eles colocavam, tá? Então, as 5 meninas com diagnóstico, porém, a maioria porém tinham uma deficiência intelectual presente em todos os casos. Então, olha, déficit cognitivo, isso aqui é tudo uma pessoa só. Hipotiroidismo, neuropatia, epilepsia, afasia, mangioma hepático. Um outro, paralisia cerebral com comprometimento mental e disartria. Aí, esse parênteses eu coloquei, né? Síndrome de Down e AVC isquêmico do lado direito. Olha que situação grave, hein? Um AVC isquêmico já criança. Atraso no desenvolvimento mental e suspeita de síndrome mitocondrial.
deficiência neurológica, distúrbio comportamental e atraso mental. Essas eram as 5 meninas. Se você for ler esse diagnóstico, provavelmente, eu não sei nem como e qual pessoa você vai ver, né? Então, por que isso? Porque o diagnóstico, eu falo isso 1000 vezes, não antecede o sujeito, né? Eu quero, quando você recebe alguém na sua escola, na sua clínica, você recebe uma criança e não um autista. É bem diferente, até na forma de você estabelecer esse laço social, né? Está custando a passar. Ah, aqui são os meninos. Foram 10 meninos, então, olha, epilepsia. Aqui eles colocaram, na verdade, deficiência mental. TDAH, dificuldade de interação, déficit cognitivo, síndrome de Down, autismo, meningite, atraso no desenvolvimento neuromotor, o TOD, encefalopatia crônica, tuberose, esclerose tuberose, digitimia moderada. Relato dos responsáveis, todos entraram para a escola na educação infantil. Nessa época, 5 anos ainda estava na educação infantil. Tá? Então, todos eles estiveram nas escolas do município. Eu tirei os nomes para preservar as escolas, né? Os meninos, a mesma coisa, entraram cedo, um com 6 meses, 1 ano, enfim. Um é que entrou um pouquinho mais tarde, 2 com 7 anos, e um deles não sabia informar. Então, a escola é desde cedo na vida das crianças, né? Quando vai para a creche, então, desde os 6 meses. A importância do trabalho com a escola. Quantidade, a renda. Escola pública, um não tinha renda. Ah, mas como assim não tem renda? Vive da ajuda da igreja, da ajuda da família, né? 3, um salário mínimo. 5, 1 a 2 salários mínimos. E 2 a 3 salários mínimos. Tá? As atividades de lazer das meninas e dos meninos, esses aqui são os 3 principais que eles elencaram: ir à igreja, assistir TV, familiares, visitar familiares, ir à igreja. Os meninos ainda entrou mais computador e a televisão. Então, percebam a qualidade e as relações e interações que eles têm. Vão visitar os familiares, ótimo visitar os familiares, mas estão sempre visitando os familiares. Então, esse transitar em espaços novos, né? Assistir TV, enfim. O computador, mais um isolamento, quando tem, né? E a igreja. Aqui ainda veio jogar bola. Então, nós vemos um lazer que não dá muitas oportunidades de cultura, né? Atividades culturais, recreativas, de outras relações, estabelecimento de outras relações. Agora, aqui é muito sério o preconceito relatado pelos pais, né? O preconceito relatado pelos pais, nós vamos ver que a maioria dos responsáveis relatou que ainda vivenciavam, né, preconceitos de outras pessoas em relação aos seus filhos. Aí eu perguntava, mas como que você percebe isso, né? Ah, pelo afastamento físico, pelos olhares que a pessoa, né? Tipo, não chega perto, não, e vamos sair.
Então, olhares excludentes, né? Na própria família, eles relataram que na própria família, de cunhado, irmão, tio, na própria família havia discriminação, preferindo o convívio com as crianças que não apresentavam problema. Assim eles relataram. A interação com outras crianças, né? As crianças, de um modo geral, brincam sozinhas, pois nem sempre encontram amigos para compartilhar as brincadeiras. Algumas crianças têm medo, ficam assustadas e com receio de se machucarem brincando com aquela criança. As que têm a mesma idade não se interessam, mas as meninas até gostam porque brincam como se fosse um bebê, né? A condição ali daquela criança. Por que está difícil de passar isso? Tá. No transporte público, a situação se agrava. Alguns chegam a levantar do banco e ficar de pé. O símbolo da escola, algumas vezes, gera retraimento e afastamento, porque era uma escola que tinha criança incluída. Evitam tocar e encostar na criança. Quando uma criança baba, as outras mães se sentem incomodadas, com medo de serem contaminadas. As pessoas idosas também ficam receosas. Vale ressaltar que a maioria das pessoas é solidária, porém o mito do deficiente físico e principalmente do doente mental ainda está presente na sociedade. Então, nós vamos ver um relato de uma mãe sobre preconceito. Meu filho não tem amigos, os pais das crianças afastam seus filhos dele, pois não gostam que brinquem com crianças especiais, têm medo. Acreditam na inclusão escolar, no convívio com crianças especiais com os demais, pois esta interação irá ajudar a quebrar preconceito. E a única amiga, melhor amiga dele é a cachorrinha, né? A expectativa em relação à escola, que possa ajudar no desenvolvimento de seus filhos por meio de promoção, integração, autonomia, enfim, um aprendizado, né? E eles relataram que estavam satisfeitos com a escola, que, enfim, do trabalho que estava sendo desenvolvido, e eles, durante a fala deles, eles falam muito sobre a esperança, né? O relato de uma mãe em relação à escola. Espero que a escola, quer dizer, esperança, né? Seja de grande importância, pois ele precisa de cuidados, mas por pouco tempo que está na escola já veio mudanças boas. Ele está mais atento, faz perguntas com frequência sobre os dias, horas, mês. Percebam, são coisas pequenas, mas muito significativas, né? E aí, falando, elogiando os profissionais. Isso aqui eu nem vou colocar. Aqui são algumas fotos de algumas crianças. Esse aqui foi uma ida nossa ao boliche, isso lá em 2012, né? Mas todos esses participavam desse projeto. Deixa eu pensar algumas coisas aqui. Falando a marca e o estigma ainda presentes, né? E até hoje a gente ainda vê essa marca presente. Os espaços ainda precisando ser mais inclusivos, até para você passear com uma criança no carrinho de bebê é difícil, que dirá uma criança numa cadeira de rodas, né? Em relação ao dito, né, no início da apresentação, foi realizado no AE, e
como eu falei antes, né, essa questão da aldeia, como a aldeia que vivemos cuida de nossas crianças. Essa é uma questão muito importante, né? Que diálogo tônico se estabelece com o diferente. E como a maioria dos pais falou muito de esperança, aí eu trouxe essa fala do Paulo Freire. Não sei se vocês conhecem, quem é da educação. Eu vou ler aqui. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, é construir, é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Então, eu acho essa fala assim do Paulo Freire fantástica, porque essas mães, elas não esperam da espera, né? Elas seguem o verbo esperançar, elas vão em busca. Agora, para finalizar, eu vou botar o vídeo. Essa criança é um caso de deficiência visual. Ela tem um cognitivo preservado, mas durante todo esse processo, nós tivemos que fazer várias adaptações. Inclusive, não foi uma inclusão fácil, porque a escola se negava a fazer a inclusão da criança. A mãe mora mais assim para o lado de Teresópolis, no caminho para Teresópolis, e ela queria aquela escola próxima que era muito boa. E uma questão muito importante nessa mãe, que eu quis também trazer aqui para conversarmos, é que ela não desistiu, ela enfrentou. Porque normalmente, quando você chega com a criança na escola e a escola começa a colocar muitos problemas, a mãe recua, porque fica com medo de maltratarem o filho e o filho não saber dizer o que aconteceu. E ela não recuou. Ela avançou, ela foi à Secretaria de Educação. Nós fizemos um trabalho com as professoras, porque não era uma escola diretamente da prefeitura, né? Era uma parceria. Então, a posição da mãe, do cuidador, do responsável é fundamental, né? As mães que vão ao Ministério Público, sim, lutar pelos direitos dos filhos e conseguem. Então, é um olhar para o outro bem diferenciado, né? Porque você tem que estar em defesa o tempo todo. Então, eu vou passar agora o vídeo. É lembrar de habilitar o som, não sei se tem som. Tem, mas é baixinho, está com legenda. Melhorou? Eu acho que não está habilitado. Não saberia como lidar, o que fazer, o entender no modo dela. Então, tudo isso foi muito importante. Embora a gente ainda tenha essas algumas frustrações, né?
saber o correto. Eu acho que isso também fez toda a diferença. Na escola, na creche, eu tive aquela dificuldade da pessoa, talvez, com preconceito, a pessoa não queria aceitar na hora. Hoje, a gente era uma tem muitos alunos da idade dela considerados normais, que não tem baixa visão. E ela está muito mais avançada. Isso é uma forma que ela ajuda ela a dominar a turma. Então, oralmente, ela sabe tudo. Ela só enxerga com um olhinho, né? Procura com E é calma, bem você vai pouquinho. procura aí, achou. Isso. Dela. Mas ela anda de bicicleta, ela lê, ela escreve, ela faz conta muito bem. Ah, eu não estou conseguindo parar. Ah, Comovente, né? É. Só temos a agradecer, né, Márcia, você ter apresentado e trazido, né? Acho que foi bem importante para a gente estar recebendo informações mais atualizadas de como está isso, né, desse espectro todo, né, do TEA e das escolas, e nesse trabalho belíssimo de inclusão. obrigada. Cíntia, Vera, querem terminar? Eu só tenho a agradecer. Excelente, Márcia. Muito bom, muito bom. Seria uma honra ter você na nossa associação, hein? Obrigada, Vera. Muito Muito obrigada. obrigada mesmo. Foi muito enriquecedor.
E é a inclusão dessas crianças e a inclusão da família nesse olhar, né? É, Como é importante a família se sentir também olhada, né? com Muito lindo, certeza. Márcia. Obrigada. Fiquei mais fã ainda de você. Obrigada. Tinham duas pessoas que ficaram de fazer, Acho queriam que falar. saíram, Márcia, por causa do horário, as pessoas ficam se Ah, tá. arrependendo. Ah, então tá. Acho que a Não, gente Marta, na encerra. verdade, eu só ia fazer uma observação de Eu não estou como que te também vendo. esse diagnóstico está muito atrelado hoje a uma indústria farmacêutica. Como que a farmacologia hoje ela ataca em cima desses processos, onde parece que para tudo tem uma medicação que vai resolver o problema desse paciente ou de outros tantos pacientes, né? Acho que esse conglomerado de interesses que circulam em torno de um diagnóstico ou desse autismo hoje é exacerbador. Jeremias, eles trabalham na medicação de uso contínuo. É isso que eles querem, medicação de uso contínuo, para garantir, né? Então, paciente psiquiátrico, paciente desse nível, o uso contínuo da medicação, que vai garantir a empresa deles. Eu ontem até recebi, mas não deu tempo ainda de ler, sobre uma pesquisa, um documento feito pelo NUPSAM, que é o Núcleo de Saúde Mental. O P, eu não lembro se é de psiquiatria, se é de psicanálise, que funciona dentro do IPUB, e que vai falar muito também sobre essa questão da medicação. Vai falar sobre esse estado da arte do autismo, enfim, e fazer vários levantamentos. Eu estou até olhando aqui, mas eu posso passar. Não sei se quiser que passe para a Cíntia, para a Cássia, que eu tenho contato, que estava falando comigo. E aí, se vocês quiserem, né, passar, discutir esse documento, eu passei assim os olhos, achei bem interessante, mas recebi de um grupo que estuda muito a questão do autismo, né? Pode passar para Então, a Cássia da tá, comunicação, compartilha conosco, tá tá bom? ótimo, tá, eu passo para ela. Mas você tem razão, é Jeremias, né? A gente vê, aliás, a gente vive nessa indústria, né? Você está no médico convencional, te medicam de uma forma absurda. Aí você resolve para, sei lá, uma antroposofia, uma medicina integrativa. Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, mas você também vai ser medicada. A mudança vai ser ótima, mas a medicação continua presente. Por isso, tantas farmácias, laboratórios, né, de manipulação. É isso. Tá ótimo, Márcia. Já são 12h05. Todo mundo aqui tem seus compromissos. É. Meu paciente de meio-dia, por acaso, não chegou, mas deve estar pitando aí. Mas, olha, muito obrigada. Como disse a Vera, a gente vai ter muito prazer com a sua entrada na TF, para colaborar sempre que for possível e trazer esse importante olhar sobre a inclusão da criança com alguma dificuldade, tá bom? Tá Obrigada. ótimo. Um beijo, Obrigada, gente. Obrigada Márcia. por todo Muito mundo. obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Adorei estar com vocês. Obrigada.